Bom dia a todos vocês. Hoje eu quero falar um pouco sobre a agricultura chinesa. Mas antes de falar sobre a agricultura chinesa, eu gostaria de falar sobre estatísticas. No Brasil existe o hábito de usar como fonte de informação o Dataku. Sabe aquela informação que você tira, né? Então, quando vocês forem falar sobre agricultura, quando forem conferir o que se diz sobre o agronegócio, dá uma olhadinha no site da ONU, da FAO, que fala sobre isso, chamado FAOSTATA, que lá tem os dados de todos os países do mundo sobre a agropecuária, todos, de 60 produtos. Então, começo falando sobre isso porque dos 60 produtos mais cultivados no mundo, a China é o maior produtor de 38. Ela produz mais arroz do que o Brasil produz de todos os grãos. Ela produz mais trigo do que o Brasil produz de todos os grãos. Então, só em arroz e trigo, a China produz quase 3 vezes mais do que a soma de tudo que o Brasil produz em arroz, feijão, milho, soja, sorgo e caroço de algodão. Então, o Brasil é uma potência do agronegócio sem a qual o mundo não vive. Isso é mentira. Não se apoia em nenhum dado, nenhuma estatística séria e confiável. Certo? O mundo não precisa do Brasil para se alimentar, até porque o Brasil, vamos lembrar pela enésima vez, o Brasil produz ingrediente para ração. Milho, soja, caroço de algodão, sorgo, é ingrediente para ração animal, não é comida. O Brasil não produz comida. Comida quem produz é a Rússia, que produz trigo exportável em grandes quantidades, e a China. Esses sim produzem comida, correto? Então, bom, dito isso, vamos lá. Bom, a China pratica alguma forma de vegetacultura há pelo menos 20 mil anos. E o arroz é cultivado, porque tem diferença de vegetacultura com agricultura propriamente dita. O arroz é cultivado há 14 mil anos, certo? Então, não é uma coisa que os chineses aprenderam agora, né, nos anos 1970, com a modernização conservadora da agricultura. Eles fazem isso há pelo menos 19.950 anos a mais do que a gente. Isso significa que as práticas deles são extremamente modernas. E aí é uma coisa interessante, porque a China é um país socialista. O tio Líder já falou sobre isso. A China é um estado socialista. Bom, e em que isso tem a ver na agricultura? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque não é que não exista latifúndio. Tem latifúndio na China, sim. Mas é latifúndio do tipo sovkhozes, sabe? Grandes fazendas estatais, grandes arrendamentos. Então, mas de um modo geral, a agricultura chinesa é praticada em pequenas propriedades mesmo. 1, 2, 3 hectares, meio hectare. A unidade de medida lá é o mu, que equivale a 1.666 metros quadrados. 6 mu é igual a 1 hectare. Ok. Mas, normalmente, a agricultura em pequena escala não é produtiva. Mas isso não é um problema para a China. Por quê? Porque os agricultores lá são organizados em cooperativas e o Estado fornece a juros muito subsidiados, às vezes a fundo perdido, máquinas para essas cooperativas. Então eu tenho meio hectare, mas eu tenho máquina para plantar o arroz, eu tenho máquina para colher o arroz, máquina para processar o arroz na minha cooperativa, correto? É só o agendar. E as pessoas costumam fazer alguns tipos de serviço juntas. Então isso torna a agricultura de lá extremamente produtiva. Vou dar 2 exemplos. No Brasil, a produtividade média do trigo é de 3.000 quilos por hectare. Na China, é de 8.000. No Brasil, a produtividade média do arroz fica entre 5 e 6.000 quilos por hectare. Na China, entre 8 e 12.000. Então, a produtividade deles é muito mais elevada do que a nossa. No mesmo terreno, usando muito mais tecnologia do que a gente usa, para pequenos proprietários, eles conseguem colher muito, mas muito mais do que a gente. Por isso, eles produzem 12 vezes mais comida do que o Brasil, ou mais comida do que todo o hemisfério sul junto, perfeito? Então, ali sim nós temos uma agricultura extremamente eficiente e competitiva, tranquilo? Então, a gente tem que, para começar a nossa discussão, a gente tem que falar sobre isso. A China não depende do Brasil, a China produz comida diferente de nós que produzimos ingredientes para ração. E a tecnologia chinesa é muito maior do que a nossa, certo? E eu vou falar sobre isso daqui a pouco no próximo vídeo.